Oi, eu estive pensando em uma coisa, em uma poesia que eu escrevi, né? E eu queria muito falar mais a respeito dessa poesia. Talvez existem fases na nossa vida que tudo parece vazio. Não porque deu errado, mas porque a gente estava deixando de caber no que aceitava antes. Eu acho que é um momento em que você começa a ter consciência dos seus limites, sabe? Do que, de fato, tem valor para você, sabe? Na sua vida, nas relações. E a partir do momento que você começa a colocar limite, as pessoas começam a se afastar, sabe? Não porque você fez algo de errado ou não porque você esteja errada, simplesmente porque a maioria dessas pessoas se aproveitavam desses limites rompidos nas relações. Então, quando você começa a pôr limites, quem de fato estava ali tomando algum benefício daqueles limites rompidos, se afastam, sabe? As pessoas começam a se sentir ofendidas, etc., e acaba se afastando e você se vê nesse espaço vazio. Só que esse espaço não traz essa sensação de solidão, porque você sabe, você reconhece dentro de você que esse limite, ele foi bom para você, você se respeitou, sabe? Então, que bom que essa pessoa se afastou. Entende onde eu quero chegar? Você tem a consciência disso. E é nesse momento, ele parece quase como um espaço entre a sua nova forma de se relacionar com as pessoas, sabe? Porque a partir de agora, as pessoas que chegarem na sua vida vão querer estar com você respeitando os seus limites, sabe? Então, são boas relações que virão através de você colocar esses limites, sabe? E a partir daí, essas relações, elas vão ser muito benéficas para você. E a questão é o seguinte: o nosso condicionamento, né, como ser humano, é fugir do tédio, fugir de você ficar só. E, assim, é um condicionamento, às vezes eu me condiciono também, de querer preencher esse espaço com alguém, sabe? Tipo, eu vou procurar alguém para poder estar comigo porque eu tô me sentindo sozinho, entende? E essa é a questão, porque quando isso acontece, você, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, né, enquanto pessoa, enfim, dona da sua vida, mas a questão é, você está fazendo isso realmente porque você quer ou porque você não suporta estar sozinho com sua própria presença e com os seus próprios pensamentos, sabe? Essa é a questão. E a gente não dá o devido valor a esse espaço, sabe? Tipo, é como se você estivesse dando um passo para o autorrespeito, para o amor próprio. Então, estar sozinho, às vezes, pode não ser tão ruim, pode realmente ser muito bom. Depende muito da lente, né, da sua perspectiva sobre essa situação. Então, ao invés de você olhar isso como um lugar de solidão, de eu me sinto muito só, você pode olhar com um lugar de caramba, eu estou sozinha. Então, o que eu posso fazer? Sabe? O que eu quero fazer? Como eu posso aproveitar esse momento comigo mesma e respeitar esses momentos? Eu sei que a gente aprende muito nas relações, as relações são importantes, mas eu acho que também a gente não pode cultivar relações só porque a gente precisa socializar e você acabar cultivando relações ruins só porque você quer estar com alguém, sabe? Não, eu acho que a solitude ela é muito importante, sabe? Não a solidão. A solitude é você construir bons momentos, né, de presença consigo mesmo, não só com o outro. E eu acho que é o que eu tô realmente
aprendendo, sabe, com a solitude, assim, entender que eu não preciso me condicionar, eu não preciso ouvir esse condicionamento de querer procurar alguém para preencher esse vazio, sabe? E eu acho isso, assim, incrível, porque eu sempre tive muita dificuldade em ficar sozinha. Eu não gostava da ideia de ficar sozinha, sempre queria ter alguém comigo. E isso me gerou muitas frustrações desnecessárias, muitos conflitos desnecessários, sabe? Porque eu não gostava de ficar só. E como a questão da ressignificação pode mudar, né? Por isso que eu falo, cara, não existe ser imutável, pelo contrário. Nós, seres humanos, a gente está em constante mudança. E abraçar essas mudanças é muito legal, porque você consegue ressignificar coisas. Então, ao invés de eu confirmar, né, sempre de que, eu não gosto de ficar sozinho, não gosto de ficar sozinho, eu comecei a ressignificar a maneira como eu fico só. Então, tá, beleza. O que eu posso fazer para o meu dia ser mais divertido, né? O que tem essa coisa do livre-arbítrio, né? Tipo, cara, você tem o livre-arbítrio para fazer literalmente o que você quiser da sua vida. Claro, dentro, né, das leis, né, do que seja legal e tem a ética, né? Que, enfim. Com ética e integridade. Que você pode fazer literalmente o que você quiser da sua vida. E assim, o mundo, ele é tão, sabe, grande de possibilidades e coisas que você pode fazer. E às vezes a gente nem para poder olhar para isso, sabe? O que eu gosto, o que eu quero. Porque na maior parte do tempo, a gente entra na relação para agradar o outro, a gente quase se molda com o que o outro é, sabe? E se você não tem construído muito, muito certo quem você é de verdade, se isso não estiver muito claro dentro de você, você acaba se moldando para agradar o outro. E o momento de estar só, esse momento, né, da solitude, ele é muito importante para a construção desse ser, para você olhar para dentro, para você entender o que de fato você gosta, que você quer da sua vida, sabe? Tipo, tirar o peso da expectativa externa e focar em coisas que te dão satisfação interna. Porque você acaba não depositando tanta energia para o outro numa relação. Fica muito mais leve. E eu acho que assim, a gente está vivendo numa realidade muito massiva, com muitas preocupações, muito estresse, muito caos. Então, a relação não deveria vir desse lugar também de mais uma coisa, sabe? Deveria ser como um momento de respiro, de troca, sabe? Isso só é possível quando existem duas pessoas inteiras que não tá projetando coisas uma na outra, sabe? Eu acho que isso é possível através do autoconhecimento. Então, por isso que esse vazio, ele é muito importante. E muitas pessoas, elas param ali, né? Então, a pessoa faz o processo de querer mudar, pede ajuda, espiritualidade, para que mude de vida, para que o caminho do amor se abra. Mas no primeiro momento que a pessoa vai ficar só, que o universo coloca a pessoa nesse cenário para ficar só, a pessoa vai lá e preenche o vazio com alguém. E aí volta a ter relações não tão agradáveis. Volta a repetir o mesmo ciclo. Porque na hora que aconteceu o teste, a pessoa foi lá e não se ligou. E tá tudo bem também. Mas eu acho que com o passar do tempo, a gente começa a observar esses ciclos nas nossas vidas, sabe? Tipo, caramba, por que isso acontece? E quando você tem essa clareza de qual que é o ciclo que está se repetindo, qual é o problema de você não conseguir sustentar esse vazio e automaticamente se autoconhecer, né? Quando você começa a perceber, aquilo para de ser automático. A gente desperta, sabe? Para essa questão em si. E eu gosto muito de escrever poesia, porque eu acho que a poesia, ela sempre tá à frente do meu processo criativo. Então, eu escrevo a poesia quase como se fosse uma canalização mesmo, tipo um insight muito
um download assim, que acontece muito automático. E a partir da reflexão da minha poesia, eu vou integrando isso na minha vida, sabe? Então eu sempre digo que a poesia, a escrita, tá sempre um passo à frente. E é justamente por entender que é possível você ter acesso a informações, né, do seu eu superior ali para poder te apoiar. E eu acredito que a poesia ela trabalha muito na subjetividade. Então ela vem sempre no momento certo, sabe? E quando eu escrevi essa poesia, eu percebi que ali estava o real ciclo se repetindo na minha vida. A falta de presença no vazio, né? No estar só, no momento em que nada acontece, externamente nada acontece, mas tem muita coisa acontecendo internamente e esse vazio, essa espera, ela é necessária para a gente construir a relação comigo mesmo, né? Tem a carta do Eremita do Tarô, que fala justamente sobre esse olhar para dentro, esse momento para integrar, né? Então, eu acho que é muito importante esses momentos de pausa, assim, sabe? Enfim. Quando a gente começa a perceber isso pela primeira vez, você para de correr atrás, de preencher o silêncio imediatamente, sabe? Você começa a escutar o silêncio, a perceber as pausas, sabe? E não agir dessa forma automática. A gente só começa a despertar, né, para coisas da nossa vida a partir do momento que a gente tem consciência, né? A gente dá a luz para aquilo que estava oculto. E eu acho que essa questão de suportar o tédio, ela tem sido a chave, sabe? Tipo, opa, eu não tô conseguindo ficar em silêncio, eu não tô conseguindo ficar no tédio, eu tô fugindo de mim para algum lugar, seja para uma tela, seja para os meus próprios pensamentos, se você é muito ansioso ou ansiosa, e eu não tô conseguindo estar presente mais. E quanto tempo você tem perdido nisso, nos seus próprios pensamentos, dentro da sua cabeça? Sabe? Quantos aniversários, quantas pessoas que, enfim, que você não tem se relacionado e cultivado por não estar presente, por estar preso na sua cabeça, nos seus próprios pensamentos, sabe? E é possível parar de pensar? É possível ter uma mente calma, tranquila? É possível eu aproveitar o agora, sabe? É possível estar presente? Eu acho que a presença, ela só é nítida quando você não está presente, né? Você só consegue ter noção que você esteve ausente através da ausência, através dos pensamentos. Então, assim, pensar é importante. A gente, né, consegue integrar muitas coisas na matéria, a gente consegue ter ideias e colocar elas em prática, a gente consegue construir coisas aqui na matéria. Pensar, a mente ela é muito importante, né? A comunicação também é muito importante, mas a gente precisa ter um equilíbrio, sabe? De lembrar de que o momento de pensar e utilizar essa mente em prol de algo, né, que esteja alinhada com quem você é e com o que você acredita. E equilibrar também com a presença, sabe? Fazer as coisas estando ali. E não é tipo você ficar meditando, namastê, não, mas esteja ali, escolha estar ali. Quando você estiver em uma reunião,
esteja ali presente, ouça o que aquela pessoa tem a dizer. Não fique ignorando o que a pessoa tem a dizer, já pensando em outra, sabe? Esteja ali presente. E é uma escolha, sabe? E ela é muito praticável. A presença ela é muito praticável. E aí você vai percebendo essa inconsistência, né? Que às vezes você está ausente nos seus próprios pensamentos, às vezes você está presente, e tem momentos que você está mais ali no automático, porque, não sei, tem algum gatilho, te gerou algum gatilho que te deixou no modo automático, mas é bom a gente sempre perceber, dá para perceber. E assim, como que você faz isso de perceber? Eu uso a escrita, mas você pode encontrar a sua própria forma de se perceber através da arte. A arte e a criatividade, elas andam em conjunto, assim, com a espiritualidade, sabe? Porque o eu superior, Deus, Oxalá, quem você acreditar, que criou, né, esse plano físico, utilizou o poder da criação. E nós somos seres criativos. Então, a nossa criatividade, ela é muito importante. Ela é o que traz novas percepções, é como se fossem novos circuitos mesmo, que o seu cérebro ele pode criar e transformar isso em matéria, sabe? Em arte, em poesia. E por que eu gosto da arte? Porque ela é subjetiva, né? Então toca cada pessoa de uma forma diferente. E a pessoa pode utilizar não só a arte como expressar essas ideias, como se auto-observar, sabe? Então, perceber qual foi o gatilho que te gerou esse modo sobrevivência, sabe? E a escrita pode ser em diário, se você gosta. Diário também é muito interessante, porque você pode falar ali sobre o seu dia que você sentiu. E depois, mais pra frente, tentar praticar a leitura expandida, sabe? Tipo, olhar não como o personagem, mas olhar como uma pessoa que observa o personagem. Então, ler o seu diário como se fosse um autor, né? Um personagem, ele escrevendo sobre a vida dele, e você está analisando aquilo ali, você está percebendo o que está acontecendo. E tenta perceber quais são os ciclos, o que te gerou, sabe? Tipo, eu estava eu estava me sentindo bem, eu estava me sentindo tranquila, e fui até um certo lugar, e uma pessoa falou algo, e aquilo ali me gerou uma raiva, um sentimento que eu não consegui expressar da maneira que eu queria. Tô dando um exemplo. Então, essa pessoa gerou um gatilho nela, né? Talvez o conflito, o medo de conflito, o medo de pôr limites, ou o fato da pessoa querer colocar limites e não ter conseguido, aquilo ali gerou um gatilho nela, emocional, e fez essa pessoa ficar no modo de sobrevivência. Mas eu percebi que eu fiquei nesse estado, mas agora eu escolho voltar para mim, deixar para trás. Eu acho que a gente tem muito apego ao passado. Isso acaba dificultando muito a gente estar no agora, sabe? Porque a gente quer remoer, a gente quer se questionar, a gente quer ter o controle de tudo, né? Da vida, no geral. Então fica muito difícil, assim, porque quem somos nós para ter o controle da vida? Hoje em dia, assim, é algo que eu percebi, sabe? E refletindo muito sobre o controle. E eu percebi que, cara, quem sou eu para poder controlar o universo, controlar a vida, sabe? Quem sou eu? Eu não posso controlar algo que está muito além de mim. Eu sou só um fractal, assim, eu sou só um pedacinho do todo. Eu não posso controlar o todo. Eu tenho poder criativo dentro de mim. Eu posso ter percepção, né, de que eu faço parte do todo, mas no momento eu estou vestindo, né? Estou vestindo a Poliana agora, que está aqui falando com vocês. Eu tenho limitações. Eu não posso controlar o que acontece na vida. Mas eu posso escolher testemunhar o fluxo da vida, sabe?
E aí, quando você começa a testemunhar, você solta um pouco o peso, sabe? Tipo, beleza, vamos embora para mais um dia, sabe? E eu gosto muito de uma afirmação da Jut, nunca sei falar o nome dela, que ela fala assim, que ao amanhecer, né, ela costumava falar: o que quer que aconteça na minha vida hoje, que seja massa. Como assim? O que quer que aconteça hoje, no dia de hoje, que seja maneiro, porque eu não tenho controle do que vai acontecer. Então, assim, o que o Deus aí, o roteirista do meu filme, tá planejando para mim, que seja massa. E eu vou viver, eu vou testemunhar isso. Porque é a única coisa que eu posso fazer nesse exato momento como Poliana corpo, como Poliana personagem, entende? Perceber não é ter o controle. Faz você ter essa percepção, faz você ter mais clareza, ajuda você a poder reconhecer padrões, a reprogramar a mente, poder quebrar ciclos. É muito legal ter consciência. Mas também é perceber que, cara, eu tenho consciência, mas eu estou no corpo físico. O que eu posso fazer nesse exato momento? Sabe? E é isso, vamos lá. O que eu posso fazer? Tipo, e aí começa a aparecer opções. Tipo, eu vou almoçar. O que eu quero comer? Aí que é legal da criatividade, que você pode criar a sua própria refeição. Sabe? Você não precisa seguir uma regra, né? Sei lá. Às vezes eu tô com vontade de comer estrogonofe e são 10 horas da manhã. Eu vou deixar de comer o estrogonofe porque são 10 horas da manhã, porque alguém colocou essa regra social de que a gente tem que almoçar meio-dia, eu vou comer o meu almoço no café da manhã. E tá tudo certo. Você entende? É o livre-arbítrio. Você já experimentou o livre-arbítrio no seu dia a dia? É muito bom. Sabe? Quem disse que eu não posso assistir Meninas Superpoderosas 8 horas da manhã tomando todinho enquanto eu tô trabalhando, sabe? Fazendo coisas de adultos super chatos, mas que são importantes, né? Quem disse que eu não posso? Quem inventou a regra do que é de criança, do que é de adolescente, do que é de adulto? Do que é performar qualquer caixa, sabe? Porque tá você e o seu íntimo, você na sua solitude. Isso é importante para você também reconhecer quem você é. Sem ser algum personagem, sabe? Tipo, eu sou personagem filho, eu sou personagem consultora, eu sou a personagem taróloga, eu sou a personagem artista. Mas quando eu tô comigo, com a minha própria presença, eu sou eu. Eu sou tudo, todas as minhas facetas são partes de quem eu sou. E esse autoconhecimento vem a partir disso, do silêncio, da escrita, do autoconhecimento. E aí sim, né? Através de todas essas percepções que você tem sobre si, você pode reconhecer os seus limites, o que você quer numa relação, o que é importante para você ou não. Você está inteira com você. Você não vai se trair. Você não vai se abandonar mais. Porque agora você tem clareza de quem você é. E aí você vai encontrar uma outra pessoa que também tem clareza de quem ela é. Ela também não vai se trair. Ela não vai se abandonar. Ela vai respeitar os limites. Entende? Quando alguém se respeita, fica muito mais fácil respeitar o outro. Sabe? Muito mais fácil. Você vê que as qualidades das pessoas estão muito relacionadas a quem elas são por dentro. Você vai ver uma pessoa sendo gentil com a outra porque ela é gentil com ela mesma. Se você vai ver uma pessoa criticando fervorosamente a outra com muita raiva, porque essa pessoa se critica desse jeitinho com ela mesma. E aqui não é para julgar, mas é para entender que nós transparecemos quem nós somos por dentro. Isso é uma coisa nítida. As pessoas só dão o que elas têm dentro dela. Então, fica muito nítido, né? Para qualquer pessoa que seja sã, né? Que tenha consciência, que tenha esse nível de autoconhecimento, perceber o outro, sabe? Tipo, cara, olha como essa pessoa tá. Mesmo que essa pessoa esteja falando de uma outra pessoa, mas você percebe
o que está dentro dela, sabe? O que essa pessoa tem para oferecer? E a pessoa fala aquilo, né? E aí você consegue perceber quem são as pessoas que você quer ter perto, quais são as relações que você quer cultivar para você, sabe? Quais são as conversas que você quer ter, que você acha que vai ser agradável para você ou não. Tem gente que gosta, né, de certos padrões, gosta de sentir, né? Tem gente que gosta de sentir raiva, tem gente que gosta de brigar, é uma coisa que dá a ela tesão, sabe? E tá tudo bem. A pessoa vai encontrar outras também que também estão na mesma energia e às vezes a pessoa vai ser incrível para a vida dela, assim, isso é uma coisa que vai ser maravilhoso. Então, assim, não é que um tá certo, outro tá errado, mas cada um tem a sua forma de se relacionar. E você pode escolher não se relacionar até encontrar alguém que bata ali com você, sabe? Com a sua energia. Esse é o peso da consciência, você acaba se isolando. Mas tá tudo certo. Porque quando a gente se conhece, a gente vai começar a encontrar pessoas que são bem parecidas com a gente. Não exatamente iguais, porque nós somos seres únicos, mas pessoas parecidas. E aí a troca vai sendo outra, assim, vai sendo uma coisa muito genuína, porque a pessoa começa a gostar de você por quem você é de fato, sabe? E não pelo que você demonstra ser. E não porque querem que você seja algo, você é quem você é. Ai, é isso, gente. Cara, eu adoro esse climinha de chuva, me inspira, eu fico entusiasmada, eu amo. Nossa, eu leio muitos livros porque esse clima é o meu clima ideal, assim, eu sou apaixonada por chuvinhas e tempo frio. Então, eu tô muito inspirada, vou gravar muitas coisas e se você gostou do meu canal, se inscreve aí, curte e comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você teve algum insight. E é isso. Até a próxima. Beijo.